Caríssimas pessoas, como estamos? Estamos aqui muito felizes hoje com mais uma gravação do nosso ArtaCast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é uma referência no tema que a gente vai discutir hoje com vocês aqui, que é diversidade e inclusão. A importância disso para as empresas. A Arta trabalha com todo o portfólio de RH estratégico. O que a gente quer trazer para vocês, para esse momento, é essa troca, essa partilha de conhecimento e experiência que torne melhor a nossa qualidade de vida laboral. Eu vou deixar a Renata se apresentar, mas antes disso, eu quero te pedir, primeiro, curta esse vídeo, se inscreve no canal. A gente tem muita gente que não está inscrita no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa lá o sininho todo para receber todas as notificações e compartilha esse vídeo. A gente, com certeza, vai ajudar o ecossistema de recursos humanos a cuidar daquilo que há de mais valoroso nas organizações, que é quem faz acontecer, que são as pessoas. Vamos junto? Muito bom estar aqui com você, Renata. Muito obrigada pela presença. Como eu comentei há pouco, para a gente é uma honra ter você aqui hoje falando de um tema tão importante para as pessoas e para as organizações. A gente fala de RH, mas é mais que isso. E a gente aqui na Arta defende que o nome não teria que ser mais recursos humanos há muito tempo. A gente fala de patrimônio humano. Então, nesse contexto, Renata, seja muito bem-vinda ao ArtaCast. Eu quero que você fique à vontade para se apresentar e contar para as pessoas quem é você. E já depois disso, de contar quem é você, como é que você começou essa trajetória de trabalhar, de divulgar, de falar da importância de diversidade e de inclusão nas organizações? Muito grata, me sinto grata e honrada pelo convite, muito feliz de estar aqui. É muito bacana a gente poder ser convidada para falar, né, sobre o nosso propósito, sobre a razão da nossa existência, em especial para esse tema tão importante, né, que é falar de diversidade nas organizações, né? Então isso é bem importante. Bom, eu sou Renata Martorelli, tenho 48 anos, sou uma pessoa que me sinto muito feliz de ter a oportunidade de conviver com pessoas tão diversas e incríveis, e uma delas é você. Ter a oportunidade de estar aqui com você. Que bom. E me conta, como é que começou essa trajetória de trabalhar esse tema para organizações? Bom, vou começar falando um pouquinho da minha história, né? Tá. Então, eu sou uma pessoa que aprendi alguns conceitos depois, mas até então me considerava, né, uma pessoa de classe média. Sou paulistana, nasci numa família tradicional, né, que tem pai, mãe, né, aquela família, né, vinda das duas partes de europeus, descendentes de europeus, e tive todos os acessos, né, tive os direitos garantidos. E chegou um momento da minha vida que eu vivi, né? Estudei numa mesma escola dos 4 aos 16 anos, então tinha um ambiente muito confortável. Seguro, né, Renata? Muito seguro, confortável, cheio de amor, de cuidado. Sim. E aí, quando eu já estava adolescente, comecei a me defrontar com as diferenças, né? Não convivia muito com ambientes assim. E tive uma pequena frustração. Uma grande frustração na hora, que foi de perder um grande amor, que foi a minha avó. Sim. E aí não fiquei muito bem. E a partir daí comecei a enxergar a vida enxergar outras coisas, e resolvi sair da escola que eu estudava e fazer o ensino médio numa outra escola. Tá. Que foi o Colégio Objetivo, na Avenida Paulista. Sim, eu conheço. Eu morei em Sampa há 3 anos. Isso. Então, a minha primeira experiência de diversidade foi sentar na escadaria do prédio da Gazeta e me deliciar com aquela diversidade de pessoas. A Paulista é isso, né? É sobre isso, né? Então, São Paulo é uma cidade multicultural, mas também muito nichada, né? Você convive, uma coisa incrível de São Paulo. Eu falo que São Paulo tem tudo de bom e de ruim no mundo, né? Basta você olhar. Quando eu morei lá, eu escrevi uma crônica que dizia São Paulo é over. Pois, né? Exatamente. E, por exemplo, no bairro da Liberdade, você tem uma criança nascida e criada lá e que não fala português. Né? Isso é impressionante. Que está lá e, enfim, é sobre isso, né? Falar de diversidade em São Paulo. Então, eu sentava lá e via grupos muito diferentes, acessava pessoas e lugares que eu nunca tinha visto. Eu fiquei fascinada por isso. Então, a minha primeira experiência foi essa. Depois, a segunda experiência foi... eu recebi uma bolsa na época da faculdade, sou formada em administração. E no último ano eu fui estudar na Universidade de Salamanca,
que é a segunda universidade mais antiga do mundo, e tem estudante do mundo inteiro. Então, essa experiência cultural, né, de você conviver com pessoas de outros países, também foi desafiador, né, você se defrontar com as questões, e muito jovem, mas estar num outro país, estar sozinha, né, e viver essa experiência também, dei conta que era conviver com a diversidade. Mas a mais significativa foi quando eu, naquela ocasião, voltando um pouquinho atrás, eu só fui perceber isso um pouco depois, quando eu fiz faculdade de administração, fiz faculdade de turismo ao mesmo tempo e comecei a trabalhar depois que eu voltei, né, da Espanha, e me dei conta que eu precisava fazer o que tinha que ser feito. O que eu aprendi na faculdade, o caminho que foi trilhado, o que era esperado de uma pessoa como eu. E fiz. E quando eu consegui, me questionei. E agora? Então, eu começava a me sentir culpada porque eu tinha tudo o que era esperado, mas eu levantava de manhã, meu coração não batia. Eu fazia o que fazia indignada com algumas coisas que eu não acreditava, que não funcionava. E aí me dei conta eu falei assim, eu preciso conhecer outros lugares, eu preciso entender onde é o meu lugar. Eu tinha a sensação de não pertencimento. E aí teve uma situação muito marcante que eu vivi uma relação de trabalho muito bacana, muito desafiadora. Eu trabalhava vendendo produtos de RH. Eu gerenciava 17 homens. Uau! E eu me dei conta que toda reunião, que era uma reunião né, não só com os pares, mas eu vestia um blazer vermelho, um salto alto e passava batom vermelho. Aí um dia minha mãe me perguntou, por que toda vez que você vai nessa reunião, você está sempre com esse blazer, com esse sapato, com esse salto alto e com esse batom? E eu parei para me perguntar por quê. Era o que me conectava com eu ser mulher. Porque para eu estar nesse cargo e estar nesse lugar, eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Sim. Eu me dei conta que eu fui educada na faculdade para pensar com o lado masculino do cérebro. Que para eu fazer o que precisava ser feito, eu tinha que moldar o meu jeito de ser e fazer coisas que, por muitas vezes, eram contra o que eu acreditava. E aí também foi uma experiência muito bacana de que, falei assim, eu fui demitida dizendo assim, você é ótima, você me dá resultado, você me dá lucro, você faz muito bem o que você faz, mas você é inadequada. Você questiona o seu presidente. Isso foi o presidente da América Latina que veio para me demitir com esta situação. No dia seguinte, eu fui pelo vice-presidente aqui, né? Ele me colocou numa outra empresa. E no dia seguinte, eu estava trabalhando. E aí eu passei 3 meses, era uma pessoa que era de outro estado, daqui do Nordeste, que estava abrindo frente lá em São Paulo. Então, eu tripliquei a questão comercial de novo. Fiz o que precisava ser feito, correspondi à expectativa. E ele me convidou para um jantar. Isso depois de 3 meses. Ele super satisfeito com o meu trabalho. Voltou, não, ele foi para São Paulo para me conhecer, marcou um jantar, ele com a esposa. E chegou lá, ele ficou 5 minutos sentado na mesa comigo. E se levantou, se desculpou e falou assim, eu falo com você daqui a pouco. Me ligou e me demitiu, dizendo que eu não tinha a imagem da empresa dele, era uma empresa de saúde ocupacional e eu era obesa. E aí eu parei para questionar de novo, eu sou inadequada. E aí fui buscar, falei, tem alguma coisa errada, né? Se eu faço o que precisa ser feito, eu tinha essa sensação de inadequação. E aí eu frequentava um centro espírita e fui fazer um trabalho voluntário também. A área social permeou minha vida, uma vida toda, mas nunca tive consciência. Era de novo, parte do que precisava ser feito. Intuitivamente. Fui fazer um trabalho na favela do Heliópolis, na Pastoral da Criança, que era um espaço ecumênico, né? Eu do centro espírita fazendo. Sim, a Pastoral da Criança. Exatamente. E aí eu dei conta de que aquele lugar precisava do que eu tinha para entregar. Eu enxergava ainda sobre um olhar da afetividade, do amor, do cuidado, mas
eu identifiquei que muitas das organizações que estavam ali, porque dentro do movimento social você tem pessoas incríveis fazendo uma movimentação muito interessante, fazendo ações super impactantes, mas que tinham muita dificuldade dessa parte de gestão, de organização, de captação de recursos e dessa relação entre os setores, né, entre essa dinâmica, que isso desde sempre foi uma vocação. Sim. E eu falei assim, eu posso colaborar. E me dei conta que aquilo era um nicho de mercado. E comecei a conhecer Muito organizações do terceiro setor. E aí foi, na verdade, a minha primeira grande experiência de diversidade relacionando os setores, entendendo Legal. esse posicionamento, porque eu separava a vida profissional da vida pessoal, da vida social, então Claro. desses espaços de articulação. Então, quando eu juntei todas essas experiências, eu me dei conta que a diversidade, parece óbvio dizer isso, mas a Sim, gente é não se dá verdade. conta, faz parte da vida. E isso Perfeito. era o lugar onde eu me fazia levantar todos os dias, fez eu ter a opção de seguir, fui fazer um MBA de gestão estratégica de instituição sem fins lucrativos, porque o caminho, o estudo sempre foi um caminho de acesso, né, claro. para mim e para a maioria das pessoas, Sem mas sombra de infelizmente dúvida. isso ainda é restrito a muitas poucas pessoas. E resolvi, no segundo dia, quando eu me apresentei, eu fui convidada para trabalhar numa ONG. Eu ia ganhar 7 vezes menos. Eu percebi que eu era um perigo para a sociedade quando eu dirigia, né? Eu parei de dirigir, eu bati o carro em 2002 e resolvi não dirigir mais. Um perigo para a sociedade Não, foi a gente precisa ótimo, ter né? noção das nossas limitações, das nossas habilidades e aquilo que a gente tinha prazer em fazer. E das fragilidades. Exatamente, eu dirigia por necessidade, mas tive um acidente feio. Eu fiquei muito impactada quando eu perdi o controle do carro. Eu passei do lado de um ponto de ônibus que tinha uma mulher com uma criança no colo. E quando eu me dei conta que eu podia perder a minha vida e tirar a vida das pessoas, eu falei, não, isso aqui não é um espaço que eu domino. Então, enfim, trouxe isso porque em São Paulo, a locomoção, embora você tenha acesso a muitas coisas, não é fácil. Eu morava num lado da cidade, na mesma Zona Sul, mas no extremo da Zona Sul para trabalhar e outro para ir de ônibus e metrô. Então, eu acordava às 5h30 da manhã para estar lá às 8h, né, para poder sair de casa. Então, foram escolhas, né? Então, quando você pergunta quem é Renata, eu sou aquela que assume as consequências das escolhas que eu faço. Isso é uma frase muito bacana e que nem sempre a gente se dá conta quando a gente faz escolhas dessas consequências, Renata. né? Então, eu abri mão de um mundo esperado, né? Desse lugar protegido, né? Eu falei do conhecimento, né? Que a gente tem sobre que veio depois, né? Que não existe essa classe média que a gente chama, né? A gente tem claro. E a gente fala falar de diversidade, falar sobre garantia de direitos, né? Então tem essa parte da população que tem os direitos garantidos, que tem acesso. Eu chamava antes de privilégio, mas isso não tem a ver com privilégio. Privilégio quem tem é quem tem excessos. Sim, quem perfeito. tem essas facilidades. Então, quem estava no meu lugar tem direito garantido. E a gente está falando de uma parte ainda pequena da população e ainda menor de quem tem privilégios de fato, né? Então, se sentir privilegiado é uma coisa, ter privilégios é outra. E essa classe média se autodenomina, né, como esse privilégio, mas ainda é classe trabalhadora quando a gente para pensar, né? Então, sobre isso, ter essa consciência de classe foi uma coisa que eu ganhei depois, né? Ter a consciência racial, né? Ter a consciência de que existe um outro para além do padrão sociocultural dominante. Isso foi aprendido depois. Mas as experiências da vida colocam a gente nesse lugar. Então, a diversidade é isto, né? É falar sobre vida e falar como a gente se posiciona na vida. Quero agradecer muito essa partilha, Renata. Ouvir você falar sobre sua trajetória foi um encanto, foi emocionante e justifica tudo que eu sempre ouvi falar a seu respeito. Porque com uma trajetória dessa não poderia ser diferente, né? Eu quero que a gente comece a entrar agora, Renata, nessa questão do mercado de trabalho, né? Com tudo isso que você viveu. Quando você pensa nas empresas, você começou ali, né? Me marcou muito você falar de inadequação, né? Desse sentimento de inadequação, que eu acredito que é algo que todo público, que a gente tem que criar uma política de inclusão e de diversidade sofre esse sentimento o tempo inteiro. Eu lembro que quando a gente ganhou o selo da Prefeitura de Salvador, no selo de diversidade, eu fiz um vídeo para agradecer, mas eu disse, eu não estou feliz de agradecer. Eu estou feliz
por essa consciência nossa empresarial e o nosso posicionamento ter sido reconhecido, mas eu não estou fazendo mais do que minha obrigação, eu não estou fazendo nada do que todo ser humano deveria fazer, honrar o outro ser humano por ele ser humano, né? Pela humanidade compartilhada. O que é que você entende que constitui os principais desafios para as organizações que querem trabalhar essa pauta do jeito que ela deve ser trabalhada? Então, o que é que a gente tem assim? As empresas que querem criar um ambiente que acolha o que é óbvio, mas que não é, né? Não. O que é que essas empresas, quais são os principais impactos? Por onde elas devem começar? Pronto. Eu gostaria de contextualizar o porquê, primeira coisa, por que existe a necessidade da gente ter diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Perfeito. Quero voltar um pouquinho desse lugar que a gente comentou um pouquinho antes. O que é o padrão sociocultural dominante? Ele é marcado, né, por quem tem relações de poder e quem acessa esses espaços de poder. Então, quando a gente fala das organizações, a gente está falando de um lugar fundamental de pertencimento, né? De existência, de condição de sobrevivência, de sustentabilidade. O indivíduo passa a maior parte da sua vida no trabalho. Sim. Quando a gente projeta uma criança, pergunta para ela o que você quer ser quando crescer. Inclusive, você está dizendo a ela que ela não é ainda, né? Ela só vai ser alguém quando ela crescer. Nossa! Né? Então, olha como isso é impactante. A mesma coisa acontece na escola também, nessa fase de aprendizado, onde a gente se reconhece quem a gente é na escola. A gente tem uma coisa muito forte que é o quê? A gente faz banca normalmente das nossas limitações, das nossas dificuldades que a gente faz. Então, a gente está olhando desde cedo para o que nos limita, para aquilo que é onde a gente tem mais dificuldade. E a gente investe tempo exatamente nessa dificuldade. Só que se a gente quer ser quem a gente é, a gente tem que olhar para a gente integralmente. Exatamente. E a gente precisa se reconhecer enquanto ser, e a gente é desde que a gente nasce, né? E há quem acredite que a gente desde é enquanto antes existência, né? da Exatamente. E é importante que a gente entenda esse contexto antes de ser, antes de ocupar este lugar da vida adulta, né? Que é o mundo do trabalho. Uhum. Então, essa dinâmica... E aí quero trazer ainda um pouquinho mais contextualizado, porque eu acho que esse ponto é fundamental quando a gente fala sobre isso. É esse contexto sócio-histórico e cultural, né, que tem uma dominância de um povo em sobreposição a outro. Então, esse reconhecimento de... E aí eu fiz recentemente, quero até fazer uma referência, né? Então, a gente tem hoje referências contemporâneas incríveis. Eu estou falando da professora doutora Bárbara Carini, em quem eu fiz um curso de letramento racial, a primeira turma, e na aula ela mostrou uma coisa que nunca me chamou a atenção e que eu achei fenomenal sobre esse lugar de explicação. Muito simples, uma linguagem objetiva. Sabe aquela linha da evolução do ser humano? Sim. Que começa com o macaco e termina com o homem? Sim, perfeito. Quem é a representatividade daquele homem? É um homem branco, que tem todos os membros, que tem um corpo magro, que não tem... que, a princípio, é a representatividade dessa masculinidade e que a gente, desde criança, entende que é aquela evolução. Aquele é o caminho da evolução. Outra coisa que eu ouvi que me chamou muita atenção recentemente é como são os xingamentos quando você vai xingar alguém sobre a perspectiva da diversidade. Isso é facílimo. É a mulher quem mais apanha no xingamento. E a gente ouve o quê? Olha o xingamento. Recente, ultimamente, essa polêmica do futebol, né? Você chamar de macaco uma pessoa negra. Sim. Ela está para além da comparação dessa questão fenotípica. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de um nível de evolução. Eu estou me remetendo do animal para o humano. É. Né? Então, a desumanização das pessoas está relacionado. Vou usar termos que não são adequados, mas a gente está falando sobre isso. Chamar uma pessoa negra de macaco, chamar uma pessoa gorda de baleia, chamar uma pessoa que não é heteronormativa de viado, e a gente está colocando nesse lugar de animalização, de desumanização. Isso também me chamou a atenção. Eu nunca tinha olhado por esse lugar. Eu nunca fiz essa reflexão, Renata. E veja como essas coisas são estruturantes da condição humana. A mesma coisa padrão estético. Quem é referência do que é belo? Quem é referência daquilo aonde a gente se identifica? Então, quando a gente fala do ambiente corporativo, a gente está falando de uma estrutura de... Inclusive, e o nosso país...
a forma de colonização. Né? Então, por isso que a gente tem também um conceito dentro de diversidade de decolonizar o pensamento. A gente está falando sobre esse ambiente corporativo, mas que vem antes. Então, quem está nesse lugar de poder, quem detém o capital, quem detém essa força econômica de produzir a viabilidade do trabalho. Então, a gente está falando dessas referências. Quem está no poder de decisão, de ditar os caminhos e as regras, isso acontece desde sempre. Então, quando a gente fala de diversidade nas organizações, qual é o grande desafio? Essa é a sua pergunta. Sim. O grande desafio é a gente ter essa consciência de que existe um padrão sociocultural dominante e que a gente precisa promover a igualdade. Por quê? Porque determinada população, e a gente está falando isso mundialmente, quem não é o modelo é o outro. Okay. E o outro eu nego. Ele não tem o direito garantido porque, historicamente, a gente não está falando isso só de pessoas sobre a perspectiva racial, né? Étnico-racial, Sim. falando de indígenas, de pessoas negras, né? Dessa cultura africana que, a princípio, sobre a perspectiva do território, que também é uma coisa muito marcante nesse processo de colonização, de estruturação do meio econômico, né? Dessa transição, né? De como isso acontece. Então, quando eu passo a dominar outro ser humano e eu destituo ele da humanidade, eu estou começando a identificar o outro como menor, como menos importante, como uma cultura. O que a gente faz nesse processo da colonização? Eu tiro da escravidão, por consequência, eu tiro a humanidade dessa pessoa. Porque, enquanto humano, ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é, porque ele foi destituído da sua identidade, da sua liberdade, da sua história, do seu nome, e a referência passa a ser outra que não é a dele. E isso cabe para as mulheres. E isso cabe para todos os marcadores sociais identitários que estão fora do padrão. Então, o primeiro grande desafio é reconhecer isso. Não há naturalidade, não há democracia racial, não há possibilidade da gente enxergar para essa pauta sem a gente entender esse contexto sócio-histórico-cultural. E quando a gente dialoga sobre esse lugar nas empresas, fica como se fosse... isso é militante, isso é diálogo de organização social, isso é diálogo de terceiro setor, isso é mimimi, porque se a gente for fomentar... lacração, meritocracia, discurso meritocrático, e isso, se a gente não parte do mesmo lugar, né, a gente está falando desse reconhecimento da necessidade de igualdade de oportunidades, que vem antes do sujeito entrar no mercado de trabalho. Então, Perfeito. O primeiro grande desafio a superar é ter essa consciência. Você percebe que as empresas estão caminhando para isso, Renata? Que empresas, que setores do mercado, né, do mundo corporativo já têm essa consciência? Em quais segmentos você entende que essa consciência está muito distante? Porque não adianta a gente avançar na nossa conversa de pensar, qualificar, pensar preparar o ambiente, pensar recrutar e selecionar adequadamente. E onde é que você entende que estão os maiores desafios enquanto segmento de mercado? Bom, eu sou uma entusiasta do esperançar. Coloquei isso como uma referência. E, ultimamente, eu tenho reforçado isso. Na última semana, eu estive em 3 eventos muito bacanas, todos falando de ESG. Ok. E colocando o posicionamento das organizações sobre eles, sobre essa pauta. Então, sim, tem muita gente fazendo muita coisa muito legal. Legal. Uma coisa que é importante para a gente enxergar é que você só identifica... Repare, uma coisa muito óbvia. Você compra um carro novo, você começa a achar nos lugares vários carros iguais ao seu. Que até então eu não tinha visto. Você sabe quando eu vi isso também? Na gravidez. Até eu engravidar, eu não ficava vendo mulher grávida. Depois tanto. Parecia que estava todo mundo para ter neném. Todo mundo lá. Toda hora que eu passava lá, eu tinha uma mulher grávida. Pronto. É sobre isso. É muito Quando a gente começa a reconhecer determinadas pautas, você olha para o lado, você vê quanta gente está fazendo. Então, a gente falou anteriormente, né, desse nosso bate-papo, falando sobre São Paulo. Eu falo que São Paulo tem tudo de bom e ruim que tem no mundo. E aí você vai olhar para onde, que caminho você quer trilhar. Que lugar eu quero estar?
Quem são as pessoas com quem eu quero andar, né? Então, falar sobre esse lugar das organizações é você identificar que existe uma pauta de mercado hoje. Falar sobre ESG é uma pauta que não é de agora. Agora tem tomado esse vulto, esse tamanho, né? Essa visibilidade, mas isso é uma coisa que vem acontecendo desde 2000. Falar de ambiente, falar de governança e falar das práticas adequadas na gestão de pessoas não tem nada de novo nisso. Não. Né? Talvez o tema ambiental clame por uma questão de sobrevivência, né? Um olhar diferente, mas a gente já fala. Se você pensar que em 1900 começaram os primeiros movimentos para a gestão de pessoas estruturado, a gente está falando de duas continhas aí de 100 anos. Sim, né? sim. E é sobre isso, né? Então, falar, como eu trouxe antes a questão, hoje a gente tem outra vertente que vem junto do ESG, então você tem vários movimentos que dialogam, né? A diversidade tomou uma frente antes dessa perspectiva do ESG, e o ESG vem integrando isso, essa lógica de mercado, de negócio, e aí você volta um pouquinho mais atrás, essa provocação é uma provocação que vem da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, que vê esse cenário global, mundial, a tendência do que as coisas estão acontecendo. Você trouxe a questão ambiental, então essa é uma pauta muito importante. E aí quero remeter a este lugar também. Eu assisti 2 filmes que marcaram muito a minha vida e o meu lugar de consciência e de olhar das coisas. O primeiro foi na escola, né? Naquela escola que eu tive de bairro, né? Chamado Ilha das Flores. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele fala dessa economia, né, reversa. Falar do consumo consciente, ele fala da história do lixo. E ele mostra a trajetória de onde vai o lixo e mostra que pessoas comem depois dos porcos. Nossa. Isso me impactou profundamente. Isso é brutal. Muito forte. E aí eu me dei conta que existe uma questão aí, da onde tem essa linha de consumo, de produção, e ele fala, e aí outro filme foi A História das Coisas, falando sobre a obsolescência, falando sobre a destinação também, os dois falando sobre sustentabilidade, né? E aí a gente começa a falar de sustentabilidade, então a gente falando de novo de um modelo socioeconômico que produz, que retira do ambiente, retira das pessoas, faz uso deste recurso humano e de material, né, para que a gente possa trazer o lucro. Sim. Primeira coisa que eu quero dizer, ninguém que fala sobre a importância da sustentabilidade exclui a perspectiva do lucro. Perfeito. Num desses eventos, eu ouvi, as pessoas estão esquecendo de colocar que o S do ESG é socioeconômico. Ele precisa estar mais à frente. E eu falei, não, ele não precisa, porque ele é sine qua non. Claro. O dinheiro faz parte do sistema, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é ótimo. Exatamente. A gente não recrimina o dinheiro, e muito menos o lucro. A questão do que está sendo provocado é o como. É como fazer esse lucro acontecer. Então, lá a ONU, né, Kofi Annan, chama o sistema financeiro e começa a fazer uma provocação. Do jeito que está, não dá. A gente vai passar a deixar de ter lucro. Vai passar a deixar de ter meio ambiente, as pessoas estão adoecendo. Exatamente. A gente está falando da questão da saúde mental, que vem crescendo absurdamente. O Brasil ganha esse título no mundo. Exatamente. Do país com o maior índice de depressão. E não é à toa. Isso. Qual é a nossa disparidade da desigualdade social? Repare o quanto isso está conectado a essa disparidade. Né? Uma coisa muito importante que a gente fala de ESG são os relatórios de sustentabilidade. E nesses relatórios, eles são maravilhosos. Eu li também recentemente uma reportagem falando que a chamada era polêmica, né? O questionamento do ESG. A gente teve um boom e agora os números estão diminuindo. Por que isso está diminuindo? E aí isso foi fenomenal, porque quando você lê a reportagem, ele está dizendo exatamente sobre isso. Com os relatórios de sustentabilidade, a gente passa a ter um controle de quem faz e de quem não faz. Então, antigamente, a gente tinha a pauta de diversidade, os washings da vida, né? O greenwashing, o diversity washing, pessoas que estão fazendo num âmbito mais raso, mais superficial, e é um bom começo. A gente também não pode criticar nem romantizar de que as coisas vão mudar estruturalmente do dia para a noite. A gente está falando de uma questão estrutural, né, de secular. Então, a gente precisa começar a mudar e não interessa, ao meu ver, o caminho por onde você começa, desde que você comece. Então, as empresas, né, voltando para esse lugar, há um movimento muito forte
Em alguns mais incipientes, mais superficiais, mas é um grande começo. E muita gente vindo aqui, a gente está falando do Brasil, falando de Bahia. Um dos eventos que eu vi, achei incrível o nome, chama ESG com Dendê. Então, a Bahia é reconhecida mundialmente por esse lugar de diversidade. Sim, sem sombra de Mas dúvida. mais que isso, as empresas que estão aqui, tem uma série de incentivos fiscais, não são à toa que estão aqui, e o impacto socioambiental que essas grandes empresas multinacionais geram estão sendo cobradas pelas filiais, pelas centrais, porque os relatórios de sustentabilidade estão sendo cobrados. Então, essa diminuição do ESG, eu vejo com muito bons olhos, porque esse controle está sendo feito. Retrata um avanço, não é, Renata? Exato. Então, mesmo é um retrocesso nos números, nas estatísticas, mas a gente está falando de uma estruturação fundamental que, ao meu ver, não tem volta. E quem eu acho que é o grande impulsionador? As pessoas. Sem sombra de dúvida. Olha, eu vou lhe contar uma história, porque até agora a gente falou sobre as questões raciais, a gente falou sobre a mulher, porque o diverso é o todo, né? O diverso é o todo. Exato. Acho que essa é uma coisa muito interessante da gente registrar. Eu quero te contar uma história que foi a minha primeira experiência e quero que você, quero te pedir, porque ela abre muitas frentes do que você domina, que é do público LGBTQIA+. Eu acho que tem letras novas, então eu quero até pedir desculpas para a nossa audiência se eu não incluir aqui as letras novas. E a história, inclusive, passa por esse processo de aprendizado. A gente teve uma solicitação, uma vez, de um cliente, ele ligou me perguntando assim, você contrata pessoas trans? E eu confesso a você que a minha primeira resposta para ele foi mal-humorada. Porque eu disse, rapaz, olha só, a gente contrata gente. Então, seja quem for gente. E aí ele disse, não, Fabiola, eu recebi a referência de vocês, que não tem problema, que é uma contratação difícil, a gente não pode divulgar e tal. Se a sua empresa está disposta, eu disse, mas é claro, não tem a menor dúvida. E ele, enfim, caminhou para uma outra linha, porque ele tinha que fazer um preparo interno para receber esse profissional depois, era uma indústria. Mas, coincidentemente, logo depois, uma clínica de psiquiatria, uma clínica integrada, que iria atender o público trans, nos contratou para fazer essa seleção. E foi um grande desafio. Para mim e para a minha equipe, foi de muito aprendizado, porque nós nunca tínhamos, e a primeira coisa que foi declarada é como é que eu vou anunciar essa vaga? Porque você sabe, como profissional da área, que todo o anúncio que a gente faz está respaldado sob as questões jurídicas, legais. Você não pode discriminar. E na hora que eu digo, eu vou contratar uma pessoa trans, como é que a gente atinge o público? Será que eu não vou ter... Porque é surreal, mas a gente tem que pensar nas coisas insanas que a gente ouve. Mas por que alguém hétero vai me dizer por que você está contratando uma pessoa trans e não me contrata e eu estou me discriminando? Não! Mas daqui que você contextualize isso. 2 fatores foram marcantes para mim nesse processo, fora o aprendizado. Nós contamos com o apoio do Marcelo, do GGB, na época, que nos apoiou para a gente ingressar nos grupos de WhatsApp, para a gente usar os sites, fazer uma comunicação direcionada para o público. Eu conheci histórias devastadoras do que essas pessoas passam para ingressar no mercado formal de trabalho, os que conseguem ingressar. E os depoimentos, a pessoa que nós contratamos, a mulher que nós contratamos, a mulher trans, ela dizia, eu imaginava até então que eu ia morrer numa calçada. E isso foi muito forte para a gente. Mas o que mais me marcou foi a minha tentativa de inserir esses profissionais, porque uma foi contratada, mas a gente identificou 4 ou 5 talentos ali no processo. E a resistência das pessoas e das empresas, dos clientes que nós tínhamos de menor porte, de médio porte, de absorver profissionais qualificados. O que a gente faz com essa pauta, Rê? Bom, a primeira coisa, eu acho a grande porta de entrada são os processos seletivos. Eu acho que é o lugar mais desafiador, porque é exatamente isso que você trouxe. Então, vamos lá, vamos começar. Você trouxe muitas coisas super importantes. Eu lhe disse que era um monte de coisa. A primeira delas é essa questão da igualdade. Então, o que são ações de promoção da igualdade? Isso é uma pauta importante da gente conhecer, que são vagas afirmativas. Então, não existe esse discurso de discriminação para você ter vagas afirmativas. Isso é reparação. Perfeito. Isso é promoção da igualdade. Por quê? Numa seleção aberta, numa seleção livre, essas pessoas muito provavelmente não serão escolhidas. Isso que você traz remete àquele caso polêmico da Magazine Luiza?
Exatamente. Perfeito. Então, eles tiveram que responder, inclusive, processos. Sim. Então, se você... Uma das coisas que tem no ESG é a governança e a gestão de riscos. E a gente, dentro das organizações, considera um risco. Então, o que é gestão de risco? É você minimizar todos os potenciais de você ser exposto, Claro. né? A riscos e a denúncias e uma série de coisas, Perfeito. inclusive ações judiciais. E tudo que é relacionado, obviamente, a prejuízo. Só que é este lugar de posicionamento, esse lugar que a gente ainda volta atrás, né? Eu fiz uma formação recente, uma certificação internacional sobre negócios conscientes. Ótimo. Então, um pressuposto desse negócio ser consciente é que você tenha um propósito claro, objetivo, e que você tenha uma cultura que seja inclusiva. Perfeito. Uma cultura consciente pressupõe de que existe esse lugar de posicionamento. E se isso não tiver na pauta estratégica, se o discurso da sustentabilidade, o discurso dessa gestão, dessa forma de fazer governança, não estiver incorporada na cultura, a gente vai seguir enfrentando os mesmos desafios. É para constar. É um detalhe. Né? Então, recrutamento e seleção é a ponta. Então, esse caminho, você trouxe uma coisa, a gente precisa fazer um trabalho antes interno. Importantíssimo, fundamental, se você já tem isso como um pré-requisito. Essa empresa que tem uma cultura mais consciente e que já tem esse lugar da sustentabilidade na pauta estratégica, isso é só uma extensão da política, do incorporamento dessa transição que é necessária de ser feita. Porque isso não é o padrão. Isso não é o modus operandi natural e que funciona, e que dá resultado, que está nesse ambiente que não oferece riscos a princípio. Perfeito. Então, se posicionar é o primeiro lugar. Então, mais uma vez, está na ponta. Então, vamos trazer de como funciona. Vamos começar do beabá mesmo. O primeiro lugar, eu acredito, fazer internamente, mundo ideal. Okay. Segundo, traga essa pessoa. Okay. Essa pessoa vai ser o melhor aprendizado que você vai ter, para o desenvolvimento para que isso aconteça. Ou seja, você está me dizendo para a gente dizer para os nossos empresários e empresárias, independente de você ter tudo prontinho, perfeito, traga. Não existe esse ambiente. Se você acredita, perfeito. traga. Porque você lida com pessoas, mas eu não estou pronto para ainda, não é o momento. Pronto. O momento é agora. Sim. Tem um místico indiano que eu gosto muito da literatura dele, do Kafui Kabi, que ele diz, onde quer que você esteja, aí é o ponto de partida. Exatamente. É isso. Perfeito. Essa é a sua primeira recomendação. Exatamente. Legal. Primeira recomendação. A segunda é que tanto quem faz o recrutamento, seja o RH, seja a ARTA, né, que é esse lugar que faz isso com cuidado, isso precisa acontecer. Esse cuidado precisa acontecer, como você disse, é o cuidado com a pessoa humana que está ali. Vou trazer também, dividir uma experiência. Uma pessoa trans, uma mulher trans, com uma alta passibilidade. O que é passibilidade? Aquela pessoa que você olha e não identifica que ela é uma pessoa trans. Isso já é uma violência, né? Ok. Você ter a passibilidade já é uma violência, porque é o quê? Lembra da imagem evolutiva do ser humano? Claro, perfeito. Então, você está se assemelhando à imagem que está dentro do padrão. Sim. Né? Heteronormativa, binária, entre homem e mulher de gênero. Okay. Então, isso já é uma violência, né? Mas, porque quem não está? Como é que fica? Então, esse lugar, eu ouvi de uma profissional também, extremamente qualificada, com experiência, dentro de uma multinacional que pede demissão. E quando ela não usou esses termos, mas ela foi muito objetiva comigo, né? Porque ela depois passou pela Pontos e ela me disse assim: Rê, eu prefiro voltar para a pista porque lá é um ambiente mais seguro do que um ambiente organizacional. Quando eu ouvi isso foi de um impacto tão grande, e a gente está falando de uma população que tem uma expectativa de vida de 35 anos, isso não tinha nem da idade média para qualquer ser humano. Nossa, e a cada 19 horas, uma pessoa LGBTQIA+ é assassinada no Brasil. E para ela, que tinha todos os requisitos do que uma empresa espera, ela sentia a pista um ambiente mais seguro, porque era um lugar onde ela tinha pertencimento, um lugar onde ela dominava as violências e tinha estabelecido um modus operandi onde ela conseguia se manter viva, como você falou anteriormente na experiência que você trouxe. E a gente está falando também de uma população que 95% recorre à prostituição por falta de outra opção.
do mercado de trabalho. Então, quando a gente fala, de novo, por que precisa de vaga afirmativa? Agora, a gente precisa cuidar e proteger essas pessoas, porque senão elas não vão ficar. Na Pontos Exato. Diversos, que é uma organização, né, que Claro. eu fui cofundadora, né, e estou nesse lugar de espaço social, né, a gente tem muito cuidado, que a gente trabalha com jovens aprendizes, a gente trabalha com esse espaço de trainee de primeira experiência. Então, quando a gente Muito está falando bom. das vulnerabilidades, elas são interseccionadas. Ok. As pessoas que estão na condição, que são vulnerabilizadas, elas não são vulneráveis, elas foram vulnerabilizadas. Assim como não existem escravos, eles são Sim, foram escravizados, né? escravizados. Então, é uma Perfeito. condição que não foi uma escolha delas, é uma Ela condição foi posto. Isso, exatamente, de falta de Posto garantia de naquele direitos. lugar. Então, ela não entra numa concorrência livre de mercado. Não. Ela não empreende porque ela tem a veia empreendedora, é por necessidade, porque não existe um outro espaço onde elas caibam. Não existe vaga de uma meritocracia. Ela não vai ter os mesmos requisitos, ela não vai ser olhada nesse mesmo lugar. E a gente precisa proporcionar que as empresas e que o mundo do trabalho e que a via tradicional de sustentabilidade da pessoa não seja mais um ambiente violento e excludente. Porque senão você rompe com toda a possibilidade dela não ir para a criminalidade, por exemplo. Por falta de opção ou por ser um ambiente onde é possível, onde ela se enxerga. Quando a gente ouve, por que as empresas não são lugares de pertencimento para pessoas que estão fora desse marcador social identitário? Por que as empresas têm muita dificuldade de encontrar pessoas com deficiência qualificadas, de encontrar pessoas transqualificadas? Existe muita gente qualificada. Agora, essas pessoas, quanto mais qualificadas elas vão optar por não estar nesses ambientes que são excludentes, Sim. que são violentos. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala isso para todos. Mas existe um marcador social identitário que as violências são muito maiores. E isso afasta. Quem quer estar no lugar? E aí, de novo, a sensação de inadequação. E o sistema coloca a pessoa como ela sendo errada. É ela que não pertence, assim como eu me senti, sendo que eu tenho todos os acessos, eu tinha todos esses acessos e fui impactada por esse lugar de não pertencimento. Por não estar em um lugar alinhado ao meu propósito. A minha condição de ser quem eu sou, de estar onde estou, né? Como Exatamente. diz nossa maravilhosa Rita Lee, que nos deixou recentemente, sobre esse lugar empoderado da mulher. Porque a gente está falando de uma construção social muito recente. Então, fundamental, tanto para quem vai fazer o processo seletivo, como das primeiras entradas de recrutamento e seleção, de integração, é olhar para esse ambiente. Se ele não for outra máxima que existe, né, da ONU, e que isso é desdobrado em grandes organizações como a Plan International, que eles trazem sobre esse lugar das meninas. Se o ambiente for bom para meninas, vai ser bom para todos. Que legal. Então, é sobre isso. Se ele for bom para todas as pessoas, se as pessoas conseguem ser quem elas são nos ambientes, se esse ambiente oferece um espaço de segurança psicológica para essas pessoas com marcadores sociais identitários, esse ambiente vai ser bom para todos. E qual é a grande máxima da diversidade? Que essas pessoas, sendo quem são, elas exercem a sua melhor versão, elas fazem melhores entregas, elas são mais produtivas, elas enxergam possibilidades e melhores alternativas para solucionar os problemas, ou seja, quando a gente fala de inovação, a gente está falando sobre esse olhar. Eu ia falar sobre isso, diverso. Os modelos mentais, que Exatamente. são completamente distintos e complementares e que juntos caminham para uma entrega diferenciada. Então, ora, se tudo que a gente ouve sobre gestão de pessoas, né? Se tudo que a gente ouve sobre talentos, sobre esse lugar de inovação, de tecnologia, a gente está falando de uma equipe diversa, de potencializar ambientes corporativos simplesmente que caibam todas as pessoas. E se o discurso, se a via de discurso, se a via de acesso é a produtividade, a lucratividade, os resultados, é exatamente isso que se espera. Por que o ESG está tomando essa força tão grande? Porque as grandes corporações, os grandes complexos, né, financeiros, toda essa estrutura está enxergando que isso dá resultado. Claro. Então, vamos dialogar sobre esse lugar. Quando você tem, né, falando da gestão financeira da sua organização, quanto mais você tiver candidatos que não são adequados, mais você tem um investimento, você tem um custo-benefício no investimento que você faz para entregar uma pessoa
adequada para esta vaga. Cliente. Agora, existe uma dinâmica que começa a ser dialogada dentro do meio de pessoa com deficiência, porque existem as vagas afirmativas que são direcionadas por um posicionamento, mas existe uma coisa antes que é a legislação. Para garantir direitos, a gente tem as cotas, as famigeradas cotas, que ainda existem pessoas que questionam as cotas. Sim, a gente está falando da mesma coisa, garantia de direito. Então, quando a gente tem, eu constato pela experiência que essa lei de cotas abre uma porta para as empresas entenderem o que é diversidade. Então, você tem que cumprir cota legal. Ainda que seja a força. Isso. Se não houver a consciência que era o que deveria existir. Exatamente. Tem uma frase um conceito muito bacana que algumas empresas acham que estão fazendo novidade, que é seleção reversa. Né? Então, falar de seleção reversa, o que é? Você identificar os talentos. Isso não acontece quando você pega um headhunter. Né? Você pega aquela pessoa que está super qualificada, que já está no mercado, que ela é seduzida, né? Para ir para uma empresa. Você vai olhar a pessoa, você vê as habilidades dela e você vai encontrar um lugar na sua empresa, de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, obviamente, né? Para que essa pessoa se encaixe. Então, por que a gente não faz isso para todos? Então, quando a gente fala desse perfil, a gente tem que olhar para as pessoas, quais são os talentos, quais são as habilidades, o que essa pessoa tem de potencial. E, obviamente, você tem uma gama de vagas, tem uma gama de possibilidades, de necessidades, de lacunas, para que essas pessoas entrem. Então, é uma combinação. Quando a gente fala de seleção reversa, não é você olhar a pessoa e achar uma vaga para ela. Não é sobre isso. Não. É sobre você casar e enxergar qual é a demanda que você tem dentro da organização, o que você precisa, seja para expandir o seu negócio, seja para ampliar o seu público. Então, outra frente que as empresas estão enxergando para fazer esse processo de seleção é enxergar o público. Sim. O segmento, o Black Money, o Pink Money, também é outro grande incentivo. Então, são segmentos que o comércio, o varejo, já está enxergando como uma grande possibilidade. E depois da pandemia, as pessoas estão fazendo escolhas mais conscientes. Então, existem estudos que colocam que 85% das pessoas hoje fazem escolhas de para quem elas vão entregar o seu dinheiro. Claro, você olha o rótulo do mercado do produto e você vai entender se tratou com bichinho, que a gente falava aqui no bastidor. Você aparece lá testado e não esquece, né? Então, a gente começa a olhar para isso, com que causas aquelas empresas estão vinculadas e como aquilo tem relação comigo. Exatamente. Então, é um caminho que não tem volta. Tudo que está relacionado a esse ecossistema de negócios, a esses stakeholders, enquanto não se integrar a todos os stakeholders, a gente não consegue falar de inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando do âmbito social, não só o social do ESG, como uma responsabilidade de organização sem fins lucrativos ou do Estado. Isso não me pertence. Se pertence a essa dinâmica de stakeholders, inclusive de você começar a olhar, quando você tem esse negócio consciente, você tem esse lugar, você passa a estabelecer as suas políticas, por exemplo, com fornecedores. Se este lugar... Vamos parar? Não, por favor, Retoque. Eu vou lhe fazer 2 provocações para a gente caminhar para o final, mas vamos lá. Pronto. Não, eu estava falando do... eu vi. Você começou a lacrimejar, começou por isso que eu parei. Dá para ajustar eu isso retomo. Aí depois? Eu sei de onde eu parei, eu retomo o corte. Esse lencinho aqui não vai aparecer, não, né? Vou deixar ele aqui escondido. Não, meu amor, tá ótimo. Obrigado pelo carinho. A gente está encaminhando ali, estava olhando o tempo também. Pronto. Mas vamos lá, minha querida, você retome. Pronto, é importante que este lugar das empresas terem essa consciência, né? Enxergar de uma maneira integrada essa relação, né? Integrar os stakeholders é um dos pilares dos negócios conscientes e está sobre esse lugar da governança também. Se as minhas políticas... Então, quando eu traço isso como uma meta estratégica, eu desdobro para todos os setores, né? Então, o fornecedor. Então, enquanto eu ainda não consigo ter esse espaço, tudo bem, é compreensível essa relutância. Então, até você chegar a contratar e incluir uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, dentro da sua organização, começa com os fornecedores. Estabeleça um percentual onde você vai consumir, você vai incluir na sua cadeia na sua cadeia de valor empresas, organizações que têm como CEOs, que têm como líderes, ou cooperativas, negócios sociais, que têm esse perfil.
Eu um quero. começo de Você falou relação. de uma coisa agora que eu vou te interromper para você construir seu raciocínio para dois caminhos agora. Eu quero propor mais duas abordagens finais aqui para a gente conversar e quero falar com esses dois públicos. Eu quero falar para o empresário, para o empreendedor, para o gestor, para o líder, para quem tem poder de decisão nas mãos. E quero que a gente fale depois para as pessoas que estão sofrendo, acho que a palavra é essa, né? Que enfrentam as dificuldades pela sua condição, né? Que vivem duas coisas, né? O estado de inadequação que você trouxe e a falta de oportunidades por serem simplesmente quem são. Ok. A gente chegou nessa consciência para o primeiro público. Você começou a falar sobre essa questão de fornecedor. Que caminhos, Rê, de maneira objetiva, a gente pode dizer para esse empreendedor, para esse líder, para esse empresário, olha, comece por aqui, onde ele pode buscar ajuda, você falava pouco da Pontos, onde ele pode buscar ajuda, o que é que está à disposição dele para apoiá-lo nessa virada de chave? Por onde começar e o que é que está à disposição dele? Pronto. Primeira coisa que a gente falou antes, comece. Comece onde está, na Perfeito. condição que tem. Então, o primeiro caminho é você ter um diagnóstico. É olhar para a sua organização e enxergar o que falta. Que Ok. referência eu uso? Os relatórios de sustentabilidade. A gente tem vários no mercado. A gente tem tendências de, por exemplo, empresas B, né? Então, eu tenho lá, para você ser uma empresa B, quais são os requisitos? Para eu Perfeito. entrar em premiações, selos, grande parte de GPTW, né? Então, Sim. o que eles estão pedindo para eu ter uma nota bacana e receber um certificado, um selo, uma qualificação, né? Então, Legal. isso é uma referência. O que está faltando? O que eu faço? Outra coisa é que enxergar por onde, quais são as opções. Ok. Então, quais são? Todas. Não importa o caminho, né? Não importa a chegada, importa o caminho que você fala. Então, Perfeito. escolha um. Então, existem. Quais são as opções? Quando eu falo de governança, né? Então, de novo, já é esse lugar onde empresas que já estão num âmbito mais desenvolvido, que já estão caminhando, mas se eu não tenho nada, zero, eu ainda não tenho. Comece pelas pontas, né? Ok. Então, fornecedor é um deles que a gente acabou de falar. Então, Legal. enxergue essa cadeia. Outro é olhar para a interseccionalidade e enxergar quais são os setores, quem atua, quem é especialista nessa pauta. Né? Então, a gente tem políticas públicas que são afirmativas. Então, perdão, dialogue com quem entende da pauta. Dialogue com Perfeito. especialistas. Quem são? Busque o conhecimento, né, que você não tem. Então, você não busca no mercado, você não paga por empresas e negócios que vão te auxiliar naquilo que você não tem como especialidade dentro da sua organização. Enxerga as organizações sem fins lucrativos, enxerga o terceiro setor como alguém que tem uma experiência e que tem vocação para que isso seja feito de verdade. Outra Perfeito. coisa são as políticas públicas. Conheça, aprenda, estude, olhe para a pauta. Perdão. Fique tranquila. Quem Você quer são- mais água? Vou tomar um golinho de água. Não, tem aqui. Vamos nós. Ampliar as referências. A gente tem uma tendência... O que é isso, Rê? A gente tem uma tendência a olhar quem é que sabe sobre isso. A gente tem referências, pessoas. A academia é um grande espaço de produção de conhecimento. Sim. Então, hoje a gente tem, quando a gente vai buscar uma especialização, né? Um mestrado, um MBA, para qualificar o que é a minha prática. Então, existem os MBAs, né? Existem as especializações profissionais. Quem são essas pessoas que estão produzindo conhecimento? Né? Legal. Então, se eu buscar sempre as mesmas referências, eu não vou estar olhando de uma maneira diferente para as questões que não são contempladas nesse âmbito. É a história da bolha, né? Eu fico restrito Exatamente. àquele espaço. A tecnologia traz para a gente os algoritmos, diz para a gente quem a gente é e o conteúdo que a gente acessa. Saia, amplie, busque outras referências. Existem pessoas contemporâneas que trazem conhecimentos riquíssimos e que vão agregar e acrescentar valor àquilo que as pessoas já não sabem. Outra coisa, processo seletivo. A gente vai sempre buscar aonde? Nos mesmos lugares, as melhores faculdades, quem acessa os melhores? Não só existem muita gente muito boa e que é melhor no que faz e aonde está, mas não está dialogando com o meio corporativo porque não existe espaço de diálogo. Outra coisa, que é o caminho de você ampliar o conhecimento. Estar em ambientes onde você dialogue por perspectivas que, a princípio, possam não lhe interessar. Mas se você quiser falar de diversidade, isso lhe interessa. Se você quiser falar de ESG, isso lhe interessa. Então, identificar quem são os stakeholders, quem são as pessoas com quem eu me relaciono. Quando eu vou fazer uma matriz de materialidade, por exemplo, quem são os atores que influenciam no meu negócio?
qual é o grau do impacto que essa ação, que essa atitude, que esse posicionamento vai causar para o meu negócio. Faça esse cruzamento, enxergue por onde começar estrategicamente para que você vá ampliando o seu espaço, eu digo você, gestor, líder, pessoas que estão nesse lugar de poder, para enxergar a sua contribuição e a sua importância dentro dessa dinâmica. A gente está falando de modelo de sociedade. Quem produz um modelo de sociedade é esse modelo socioeconômico. Enquanto as empresas não se enxergarem nesse lugar de corresponsáveis pela dinâmica estar onde está, elas não vão promover transformação e vão estar limitadas no seu potencial, inclusive, de ganhar mercado. A gente está falando de um índice de 36% dos investimentos globais e mundiais estarem relacionados a investimentos responsáveis. Sim. Então, a gente está falando sobre esse horário, ampliar a consciência e enxergar que isso é negócio. Desculpe, querida, não interromper. Não, é porque eu queria só fazer um contraponto. Contraponto não, um complemento. No Congresso da BRH no ano passado, no CONAREC, no CONAR, no Brasil, a gente... Você teve presente, você deve ter visto no ano passado. Eles apresentaram um estudo que, em 5 anos, 75% da grana que for liberada para investimento vai estar vinculada, vai ser concedida a empresas comprovadamente com práticas ESG. A gente está falando 75% da grana que vai rodar para você ir lá captar recurso. Uma das coisas que você tem que provar, não é só não estar devendo ao leão, vai ser você ter práticas ESG. Então, nessa estratégia que você falou agora, isso já está claramente posto como tendência, e esse relatório veio do Banco Mundial. Então, é impressionante o que está sendo desenhado aí para frente. Exatamente. Se conectar com isso. E outra coisa que eu já disse que eu gostaria de repetir, tanto para as pessoas, né? Você fez também a pergunta para as pessoas. Aí a gente vai virar daqui a pouquinho para as pessoas. Fazer essa transição, né? Enxergar essa corresponsabilidade de cada indivíduo com o seu posicionamento e olhar para o lado. Tem muita gente, vá fazer benchmarking. Eu entrei na faculdade em 1996 e eu aprendi sobre isso. Então, isso existe desde sempre. Quando eu enxergo sobre a lógica da competitividade, tem muitas pessoas que não abrem. Mas quando a gente fala de ESG, a gente está falando sobre isso. Quanto mais pessoas fizerem, mais rápido a gente atinge o objetivo. Então, obviamente que existe a concorrência, isso não vai acabar, mas a gente está falando sobre a gente ser corresponsável por esses atos e facilitar. Ver quem está fazendo, vamos fazer junto. É um desafio global, estrutural. Muitas pessoas estão fazendo isso em vários âmbitos. Vamos olhar para o lado, vamos fazer parceria, vamos enxergar... o que já no terceiro setor a gente faz com muita facilidade, que são instituições congêneres. Quem são as pessoas que vão me ajudar a atingir o meu propósito? Quem são as organizações que vão colaborar para que eu não tenha, inclusive, um investimento estratosférico? Parece que precisa não precisa de tanto investimento financeiro. O primeiro é necessário, é fundamental. A gente precisa, dentro da organização, um budget, precisa ter budget para promover ESG, para ter sustentabilidade, para falar de inclusão, diversidade, equidade e inclusão, porque senão a coisa não funciona. E pagar também, de maneira igual que eu tinha começado a falar, não concluí essa ideia, pague a organização sem físico ativo, não convide nas efemérides apenas, que são efemérides, as datas comemorativas, esse mês, né, do orgulho LGBTQIA+. Então, eu chamo organizações que precisam sobreviver, que estão fazendo um trabalho lindíssimo na ponta, de facilitar esse diálogo. Isso tem um custo. Por que eu vou pagar para um especialista, para um cara que entende muito de uma coisa que eu denomino relacionado ao meu negócio, e para fazer isso é como se eu estivesse fazendo um favor e essa pessoa tem que vir de graça? Precisa pagar também, é investimento. Essas pessoas estudam, essas pessoas se qualificam, essas pessoas mantêm uma estrutura organizacional que também precisa de sustentabilidade. Por quê? Porque, outro caminho, vamos investir em qualificação. Vamos investir em reparação. Então, existe política pública que já faz, existe organização que já faz. O quanto eu estou colaborando, seja via cotas, seja via fiscalização, né? Seja via posicionamento. Isso tem um custo, tem um preço, tem uma consequência. Tanto se você faz, como se você não faz. E, às vezes, não fazer, o prejuízo financeiro é maior. Sim. E o ganho é dimensionado em enxergar, primeiro, faça ações, coloque na sua matriz de materialidade, coloque indicadores, coloque condições onde você vai medir esse impacto. Agora, impacto não é imediato. Não. Quando a gente fala de impacto, a gente está falando de uma ação que tem um desdobramento que, se ela não for conectada à estratégia do negócio, você nunca vai conseguir medir. Sim. E o problema não está na diversidade. O problema está
no não olhar estratégico e na não mensuração dessa materialidade, porque isso é possível. Assim como a gente faz esses investimentos financeiros. Então, as pessoas, o que fazer para que... Isso a gente já fez. Precisa ter um ambiente acolhedor, mas não acolhedor no sentido de caridade. Carinho, Isso é mimimi, fundamental denguinho. também, né? Quando você se sente, mas não é o É a história da discurso que essência, cabe. né? Ser gentil, Exato. ser educado, ser cortês. Exato. É o básico. Vou fazer um parênteses aqui para dizer, eu sou uma mulher que raspou o cabelo e que tem uma tatuagem que é uma mandala na cabeça. E tatuado aqui no centro o ideograma do amor. Eu neguei por muito tempo no mundo corporativo falar sobre essa pauta. Se você não se amar, você não tem a capacidade de transbordar o amor para as relações, para o outro. Perfeito. Então, enquanto a gente negar essa integralidade da gente enquanto espaço social, enquanto espaço de trabalho fazendo parte da minha condição de existência, a gente vai estar quebrado, a gente vai adoecer e a gente não vai fazer melhores entregas. Então, reconhecer essa humanidade que é, para além do pensar, de fazer o que precisa ser feito, de enxergar o normativo e ter que corresponder a uma expectativa, isso é sine qua non, já de novo. É a mesma coisa do lucro. Ele faz parte, não dá para falar sem. Então, ele está lá. Mas se a gente negar esse âmbito do sentir, né, uma frase que a gente ouve muito nesse meio, né? Se não fizer, não adianta fazer sentido, tem que fazer sentir. Exatamente. Se eu não estiver acomodada nesse âmbito, né, dessa integração do pensar, do sentir e do agir, também na faculdade, no começo, a gente falava do chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Se isso não estiver integrado, isso cabe para as organizações. A gente tem que falar sobre essa trimembração da condição humana e da quadrimembração, que é a identidade, as relações, os recursos e os processos. Enquanto eu não enxergar essa integralidade nas organizações, a gente vai ter muita dificuldade de ter relações humanas. Sim. E hoje, quando a gente fala de liderança humanizada, de ambiente de segurança psicológica, a gente não vai funcionar se a gente não integrar o amor. Porque essa condição de humanidade está extremamente conectada ao amor. Sim. E isso cabe no meio corporativo. Absolutamente. Você sabe que tem um autor que minha mãe lia na década de 90. E, para mim, foi uma experiência tão marcante, e eu vou usar essas duas referências para a gente virar para o nosso público, que é Léo Buscaglia. Era uma coisa assim, meio autoajuda, sabe? Essa dinâmica. E o texto de um dos livros dele é Amor. O cara, lá em Harvard, montou naquela época um curso. Ele tinha um curso, uma cadeira, uma disciplina, que era para falar de amor. E aí, quando a gente toca nesse assunto, a gente vai para aquele, mas é negócio do RH, abraçador de árvore, não sei o quê. Tem um olhar que desvia aí um pouco da essência do nosso trabalho. Mas a conexão que você traz na sua fala ela é tão... Eu estou querendo achar a palavra apropriada, porque o que é que pode existir sem amor? Exatamente. Nada pode existir sem amor. E nós não estamos falando de romance, nós não estamos falando, né, da forma como o eu te amo, que foi, inclusive, tão banalizado, né, no mundo, aí nas relações. Mas o que é que você faz sem uma profunda conexão e compreensão da sua razão de estar aqui? Exatamente. E a conexão para isso no mundo corporativo, em qualquer mundo, em qualquer canto, em qualquer fase da nossa vida, que eu entendo, é essa dinâmica. E eu lhe agradeço partilhar conosco a sua história pessoal. Sim. Eu sempre achei tão bonita e dizia, a primeira coisa que eu pensava quando eu lhe vi era, deve ter doído muito. Essa é a pergunta que eu respondo todos os dias da minha vida. Eu tenho 3 tatuagens em locais que eu escolhi que eu imaginei que não fosse doer tanto. Eu dizia... Sim. Ela é muito corajosa, porque isso deve ter doído muito. Deve ter doído muito. Rê, quero te convidar com essa beleza de história, com esse sentimento que pulsa tanto em você, a transmitir para as pessoas que precisam disso. Porque para as empresas, para os nossos líderes, para os nossos tomadores de decisão, a gente deixou aqui uma provocação. Faça, vai e faça. O acalento final... né? A mensagem final, a referência, assim, a esperança, porque você falou disso. Eu quero que você deixe, por favor, para
onde você pode contribuir para isso e mais, o que você deixa de esperança para essas pessoas que hoje estão em qualquer condição do diverso, né, e que ainda tem que lutar por isso. Bom, vamos lá. Existe uma condição social que destitui essa humanidade das pessoas. Infelizmente, isso cabe para todos, né? Então, como a gente falou, a condição, até quem está dentro de um marcador social identitário, né, do padrão, de novo, a gente está falando da relação de humanidade. Enquanto o processo produtivo, o mundo do trabalho, destituir essa humanidade das pessoas, a gente vai ter pessoas doentes. Então, eu vou trazer de novo esse lugar da empresa para que as pessoas façam escolhas. Então, o primeiro recado para essas pessoas é que ela tenha condição de fazer escolhas. Okay. Então, falar de ambiente de segurança psicológica, a gente está falando de happiness skills, a gente está falando de mindfulness, então a gente está falando de condições que integrem a humanidade dessas pessoas enquanto seres humanos, enquanto ser, né, reconhecer quem são para serem as suas melhores versões e estarem nesses ambientes corporativos com uma melhor performance. Então, se a gente está falando isso dentro do ambiente, a gente está trazendo isso para a vida. Só que, do mesmo jeito que essas pessoas não estão nesse lugar de pertencimento, elas não têm o autopertencimento. Então, cultivar esse auto-amor não é simples, não é fácil. Então, estar em ambientes, estar em organizações, estar junto de pares é um lugar muito importante. Então, se você tem esta dor, porque todos nós temos dores, mas as dores deste marcador social identitário nos desumaniza. Então, estar entre nós, estar entre pessoas que têm dores semelhantes, nos fortalece. Então, o segundo passo é buscar este lugar. Existem muitos lugares onde você tem como se qualificar. Então, você falou de coragem, né? Seja coragem, ela está relacionada à dor. Repare como coragem está relacionada à dor. Você se expor a um lugar que é desafiador. Sim. Então, ter coragem é agir com o coração. Então, a ferida da condição humana está muito ligada a esse lugar do coração, que a gente simboliza como coração o amor. Sim. Né? Mas a gente está falando desse espaço, o esperançar de Paulo Freire é essa ação ativa. Né? Esse lugar da gente esperançar, de não ficar sentado esperando, e as pessoas que estão sentadas esperando, elas não estão sentadas esperando porque elas são acomodadas, ou porque a ferida é tão grande que você paralisa nesse lugar. Então, você precisa de ajuda, de apoio, de rede de apoio. A gente tem ações dentro das organizações, por exemplo, para mulheres. Essa condição que é garantia de direito, a gente tem hoje, incluindo as perspectivas de assédio, né? Nesse lugar, inclusive juntando o CIPA com isso, com qualificação. Sim, é uma legislação recente que é importante que as empresas são obrigadas... Olha como as coisas se entrelaçam. As organizações estão se vendo obrigadas, pela lei, a qualificar anualmente as lideranças, todas as pessoas da organização, sobre diversidade. Uhum. Então, de novo, procurem esses espaços, essas pessoas precisam entender quais são os caminhos. Existe um acesso enorme, seja via política pública, seja via por organização, ou seja via por negócios que já são conscientes e que já estão ampliando as suas possibilidades de terem essas pessoas. Então, se conecte a essas organizações. Há pontos diversos, a gente chama pontos diversos, porque a gente trabalha com gestão intersetorial. É a gente conectar, a gente tem um programa chamado Conexões Diversas, que é fazer essa conexão entre... A gente sempre fala, né? Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um propósito na vida. E você precisa estar num lugar onde você tenha afinidade com esse propósito, que as organizações, que os ambientes estejam afins com o seu, mas mais que isso, para que você saiba dizer, eu posso, eu tenho condição, eu vou conseguir, mas a gente dificilmente consegue isso sozinha. Então, busque, procure, vá atrás, acredite, porque é possível. Há um lugar de merecimento, quando a gente fala de meritocracia, que não está ligado a essa dinâmica do que a maioria diz. Então, é desafiador, mas é possível. E a gente só cura a dor, só cura a ferida quando a gente expõe. E isso é difícil. Então, por isso que a gente está aqui. Então, a gente se permitir essa relação com a humanidade, né? Se permitir essa relação com a afetividade e fazer isso de uma maneira consciente. Okay. Trabalhar com a consciência é trabalhar do lugar de conhecimento.
O acesso ao conhecimento é amplo demais. Agora, que conhecimento eu estou acessando? Isso vale também para as pessoas. Eu estou aqui reticente de falar isso, porque não é fácil. Eu convivo dentro da Pontos Diversos com mães que perdem seus filhos. Falar de ter coragem para sobreviver parece ofensivo da minha parte. Então, a gente precisa, sim, e é esse meu esperançar vem desse lugar. É possível porque eu vejo muita gente conseguindo. Se você ainda não conseguiu, não desista, porque a nossa condição de vida, de humanidade, traz a gente para esse lugar de empoderamento. Mas nem sempre vai ser possível. Tem uma música muito bonita, né, que é o Amarelo, e que traz a referência, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Outra frase importante é: tudo que nós tem é nós. Nós somos as pessoas que nós esperávamos. Todas as frases que são lindamente usadas pelo mundo corporativo. Enquanto a gente não se enxergar corresponsável por mudar esta porra toda e me permita falar sobre este lugar, a gente não vai mudar. Esse é um podcast baiano. Essa emoção tinha que aflorar do jeito mais baiano. É sobre emoção, sobre posicionamento, é sobre acreditar. E crença está nesse lugar de fé. Tem uma música muito famosa agora, né? Que é Vai na Fé. E essa fé consciente é sobre esse lugar do esperançar. E ele diz assim: eu quero ver minha família bem, meus amigos bem e todo mundo bem. Enquanto a gente não olhar para essa desigualdade e aproximar minimamente para que as pessoas tenham dignidade, existe uma série de possibilidades falando de garantia de direitos humanos. Se a gente não se reconhecer como humano e enxergar a necessidade de que todos tenham esse direito, a gente vai estar falando de bobagem. A gente vai estar falando de washing. A gente vai estar falando de autodestruição. Então, falar de negócios é sobre isso. É falar sobre empoderamento, corresponsabilidade e que é possível, sim, e isso já está acontecendo. Se conecte, você enquanto pessoa, você enquanto condição humana, enquanto profissional, enquanto ator social. Então, eu me sinto muito honrada, muito grata. Quero agradecer mais uma vez do quanto a gente se conectou, né? Por não conhecer uma outra, mas a gente olhar para essa energia e de dizer: a gente está no mesmo caminho. A gente tem muitas coisas que nos colocam no mesmo lugar. E a gente precisa olhar para mais pessoas e reconhecer esse lugar, porque tem muita gente no mesmo fluxo. Vamos seguir o fluxo, vamos olhar para o lado, vamos enxergar mais pares e vamos dar as mãos. Então, enquanto ninguém soltar a mão de ninguém, mais pessoas chegam lá. Muito e bom. Vamos juntas. Olha, gente, eu ia fazer uma parada para me recompor da emoção que Renata me causou, mas eu não vou, não. Porque se aqui é para a gente ser espontâneo, para a gente ser verdadeiro, os editores que lutem, né? Mas me agradecer, Rê. Você foi um dos nossos, e não quero desprestigiar nem desconsiderar nenhum dos nossos convidados, sempre tão amorosos, tão valorosos. Mas você nos trouxe uma emoção, você nos trouxe a humanidade nessa conversa. Então, eu tenho muito que lhe agradecer. E você trouxe minha paixão de vida, que é Paulo Freire. Eu sou educadora por formação, graduei na UNEB, formei na UNEB, fiz pós-graduação na UNEB, escrevi sobre Paulo Freire na minha monografia de graduação e de pós. E Paulo Freire diz uma coisa que eu quero completar, porque completar não, eu quero me ousar a deixar uma reflexão em toda a beleza que Renata trouxe para a gente, que é: não é no silêncio que os homens se fazem, é na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. Que a pauta do diverso, que a pauta da inclusão seja feita disso, dessa palavra, desse trabalho e da ação-reflexão constante em todos nós. Então, em nome da Arta, de todo mundo que acompanha a gente,
Ah, sim, a gente trouxe um mimo para você, mas é um mimo. Então, vamos deixar esse mimo aqui com você. Oh, muito Obrigada, obrigada. minha querida. Agradeço. E olha, fala E do feito que... de quê? Feito de amor, não Feito de poderia ser amor. A diferente. É arte é por isso que sobre as isso, né? conexões estão aí. A arte Ok? é esse farol, né? Esse farol É é esse isso. farol. Inclusive, as empresas podem ser farol do seu lugar, do seu posicionamento, sobre a finalidade lucrativa, falando de negócios. A gente transforma o mundo, cada um do seu lugar. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Renata, pela oportunidade. Você é valorosa, que a Pontos Diversos consiga levar essa batalha, esse trabalho, essa luta e conectar cada vez mais pessoas em prol disso que é humanidade, amor e respeito ao todo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.